As regras foram alteradas para pior? Algumas sim. Quais? Você pode dar já um exemplo, já para a gente começar assustando o povo. Mulher. 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 Na regra antiga, a aposentadoria para mulher era até 60 anos. Agora, a idade mínima são 62 anos. Por quê? Porque o IBGE fez o levantamento e descobriu, através do censo, que a mulher brasileira vive até os 79 anos. Então, com isso, o tempo de recolhimento e tempo de idade para a aposentadoria da mulher aumentou para 62 anos. O tempo de contribuição para quem já era inscrito continuou o mesmo no caso da mulher por idade, que são 15 anos. Então explica aí bem que eu fiquei confusa. Vamos lá. Antes da reforma, a regra para aposentadoria por idade era de 15 anos para a mulher, 15 anos para o homem, 60 anos para a mulher, 65 para o homem. Perfeito. Após a reforma, para aqueles que já estão inscritos, 15 anos para a mulher, 15 anos para o homem, 62 para a mulher, aumentou 2 anos. Aumentou 2 anos. O homem manteve 65. 65. Então, para o homem não mudou nada. 15 anos, 65. Ocorre que, após a reforma, quem se inscrever após a reforma, e quando chegar na época da aposentadoria, o homem não terá mais esta obrigação de 15, mas sim uma obrigação de 20 anos. Então, nesse caso, foi mais prejudicial para o homem. Mas, veja bem, um jovem que nasceu em 1999 e se inscreveu em 2019. Seu primeiro emprego com seus 19, 20 anos. Então, daqui 45 anos, ele vai ter 65 anos, ele já vai preencher o requisito da idade, que é 65 para o homem, e ele vai ter que ter o quê? 20 anos. Quem não tem direito à aposentadoria, certo? Veja bem, não é que não tenha direito à aposentadoria. A lei do estágio é uma lei específica que não gera o vínculo de trabalho. Porque o estágio é o que? É uma bolsa que é concedido para o estagiário porque ele está aprendendo enquanto está estudando. Então não tem o caráter de trabalho remunerado, é uma bolsa. Mas o estagiário ele pode contribuir para a Previdência. Existe um código na Previdência que é o 1406. Existe um plano simplificado de pagamento, só que o que acontece? Esse plano só te dá direito à aposentadoria por idade, com 65. Onde tu trabalhava com o teu pai e com a tua mãe na roça, onde tu participava da colheita, participava da cuida do gado. Sim. Né? Então, o que é a jurisprudência disso? Olha só, a idade até 12 anos, ele pode ser reconhecido como tempo de trabalho na unidade familiar. E não precisa contribuição. Como é que eu vou comprovar? Certidão de nascimento tua. O que diz lá? Pai, agricultor. Mãe, agricultora. Esse é um meio de prova, certo? Talão de nota de produtor do teu pai lá, que ele tirava nota. Tantas cabeças de gado, tantos sacos de feijão. É um meio de prova. Matrícula do imóvel. A matrícula, a escritura dizendo, olha, terra, tal, tal, tal. Registro no sindicato rural, certo? Hoje o INSS até facilitou, hoje existe a autodeclaração, certo? Mas é sempre bom tu ter um meio de prova, porque se houver impugnação pelo INSS, tu tem um meio de prova. Mas testemunha. Veja, uma coisa é muito claro no direito previdenciário. A testemunha sempre será aceita, mas sempre é preciso o início de prova material. Tem que apresentar algum tipo de prova. Material. Vamos fazer a conta de matemática bem certinho. 800 vezes 80 dá 6.400. 800 vezes 60 dá 4.800.
Então tu já nota que tu já teve de 6.400 para 4.800, né? R$ 1.600 de redução. Uma redução. Muito bem. Boa. Isso aí que acontece. Muito bem. É uma redução de R$ 1.600. Poxa, isso é um fator previdenciário pior. Não, mas aí o governo teve uma cautela para evitar uma enxurrada de ações de inconstitucionalidade, de revisão. Ele disse, olha só, o tempo mínimo para uma aposentadoria, qual é? Não falou agora no bloco anterior que eram 15 anos para a mulher? Sim. Então, o tempo mínimo é 15 anos. Esse 15 anos é o marco. Vamos ver agora a Renata, por exemplo. A Renata pediu aposentadoria, ela tinha 30 anos. 15 anos é o marco aqui e sobraram mais 15 anos para frente, certo? Certo. Para cada ano acima dos 15 anos, eu vou considerar 2%. Então deixa eu ver. Se ela tem 15 anos de sobra acima dos 15%, dos 15 anos iniciais, 15 vezes 2 dá 30. Então, além dos 60, ela vai ganhar mais 30. Então, ela passa a ter 90%. Ela passa a ter 90%. Então, não. já... Existe aposentadoria por tempo especial. Certo. Que interessante. Aposentadoria E o que seria isso, o tempo especial? O que é o tempo especial? É o tempo que o trabalhador esteve exposto a algum agente nocivo. Vou te dar um exemplo. No jornalismo, ruído. Pessoal de mesa não tem que trabalhar com... Tem o fone. Mas Ítalo, o ruído não é acima de 85. Não é acima de 85. Mas ele tem o quê? O ruído, não é o ruído, mas sim a frequência, que a gente chama de vibração. E essa vibração, ela causa efeitos que a gente não sente, efeitos circulatórios, efeitos na musculatura. Auditivo. Exato, é imperceptível. Então, o que acontece? A mulher, neste caso, ela tem o tempo, nesse caso do ruído, ela tem o tempo especial de 20% e o homem de 40%. Eu não entendi nada, me diz o seguinte, então vamos lá. Renata trabalhou 10 anos na mídia, certo? Dentro de estúdio, ok? A Renata tem direito a mais 2 anos de tempo especial. Ou seja, para o INSS, a Renata não tem 10 anos. Para o INSS, a Renata tem 12 anos. Sim. Muito bem. A Renata precisa de 30 anos para se aposentar. Mas ela tem de trabalho verdadeiro mesmo 28. Mas, como ela trabalhou no meio jornalístico, ela ganhou mais esse bônus pela exposição da integridade dela. Então ela ganhou mais 2 anos. Então ela preencheu os 30 anos. Conversão do tempo especial para comum, que é chamado no meio jurídico, ela só pode ser feita para trabalhadores que começaram a trabalhar antes da reforma. E essa é uma desvantagem da reforma. Antes da reforma de 2019. 2019. Trabalhou 20 anos como dentista, ela tem direito a converter 4 anos. Então ela vai ficar com 24 anos, ok? Para que ela faça essa conversão, ela precisa de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ali vai dizer, Renata trabalhou aqui na empresa tal, no gabinete odontológico, exposta a agente nocivo, vírus, bactérias, radiação. Cuida bem, radiação, que vai... Sim, o raio-x, que vai fazer toda a diferença ali. Produtos químicos, sim. Aí o engenheiro assina, o médico assina, exposta de forma habitual permanente, ou muitas vezes nem coloca, porque a exposição é indissociável da atividade. Quem é que vai ficar tirando durante 8 horas radiografia? É só pegar para um julgador ou para um servidor que tem um entendimento diferente e diz, vou te botar uma cápsula de césio 137 por 10 segundos. O que vai acontecer contigo? Como nós tivemos em Goiânia nos anos 80. Pessoa que pegou durante 10 segundos e morreu. Então, a profissão ela é indissociável do risco. E a mesma coisa para a questão de gente que trabalha no hospital. Eu só dou um exemplo muito caseiro. Quando está deitado no quarto, lá,
fazendo de conta que tu tá dormindo e a tua esposa está fazendo o almoço. Tem homem que faz almoço. Eu, por sinal, eu cozinho muito bem, até por sinal. Minha esposa cozinha bem, mas eu gosto de cozinhar. E ela, sem vergonha, ela cozinha melhor do que eu. Mas aí o esposo tá deitado lá no quarto, e a esposa fazendo uma comidinha bem gostosa, e vem aquele aroma. Olha só, se tu consegue sentir aquele aroma lá do quarto. Tu acha que um vírus ele não vai vir de uma outra seção, de uma outra ala É verdade, e é te isso contaminar? aí. Tu trabalha na contabilidade. Mas eu trabalho na Sim. contabilidade do hospital. Ué? E aí? Não acho que não vai vir? Vem. Pô, mas então vai ser muito fácil, certo? E aí o pessoal que trabalhava de forma autônoma, por exemplo, o cirurgião dentista, com o seu consultório, começou a fazer o pedido, começou a ter indeferimento ou deferimento, e ficou essa farra do boi. Até que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência disse, olha só, vamos parar com isso aí. Vamos chamar esse processo para cá, está chegando muito processo aqui, e vamos pacificar a matéria, ou seja, vamos fazer um tema dizendo, se for assim, assim, assado, tem direito. Então, o que diz lá? Olha só, não precisa custeio, certo? Agora, os agentes nocivos, tipo vírus, bactéria, tá? A princípio tem a EPI, que é a luva, que é Sim, a a máscara. tá? Ninguém também vai se expor de forma torta, assim, se mutilar, se inocular vírus ou bactéria para ter direito de tempo especial, Sim. entendeu? Mas tem um agente nocivo, que esse agente nocivo não tem jeito e maneira, que é o raio-x. Não tem jeito. Esse. Então, autônomo, eu sou dentista autônomo, tenho meu consultório lá no Meier há 30 anos, tenho direito ao tempo especial? Tem direito, sim. Tem raio-x? Primeira coisa que eu pergunto, tem raio-x? Primeiro depende. Tem Tem. raio-x? Tem. Não tem raio-x, eu mando fazer fora, então não tem direito. Então não tem direito. Tem direito, tem que ter direito, tem que ter o raio-x. Por quê? Porque essa mesma TNU diz assim, ó, toda vez que for um agente nocivo que estiver contido na LINAC, Lista Nacional de Agentes Cancerígenos contra o Ser Humano, não independe se ele é autônomo ou empregado, se ele tem custeio, se ele teve exposto de forma habitual ou permanente, se ele só deu um toquezinho no agente, ele tem direito ao Ele tempo vai ter o especial. direito ao tempo especial. E o Isso é raio-x, devido à importantíssimo. radiação, Sim. está contido na LINAC. No Rio de Janeiro, nós temos o maior efetivo das Forças Armadas, que é na Vila Militar, certo? Então, daquele efetivo, a grande maioria não são militares de carreira. São militares que prestaram serviço obrigatório, são militares que prestaram serviço temporário e saíram das Forças Armadas. E vieram para o mercado ou do regime próprio, Estado, União, Município, ou do regime geral, INSS. Se tornaram segurados desses dois regimes, certo? E aí a grande pergunta que o pessoal faz, olha, eu servi 1 ano na Força Aérea, eu servi 1 ano no Exército, esse tempo conta na minha aposentadoria? Conta na aposentadoria. Qual é o tempo para quem se aposentou antes para quem se inscreveu antes da reforma? Não tem esse negócio de direito adquirido? Não eram 25 anos para esse caso, para aposentadoria especial? Sim, eram 25 anos, poderia ter se aposentado de forma especial. O INSS reconheceu os 25 anos por dia de forma especial. Trabalhou mais 5 anos porque quis trabalhar. Ah, não, mas eu quero me aposentar de forma especial. Então, aí eu digo, deixar uma coisa bem clara. No momento que fizeram o pedido de aposentadoria Olha aí, especial, sempre tem algo. vai ter que parar de trabalhar como dentista. A aposentadoria especial, ela tá te dando, partindo do princípio que tu teve exposto ao agente nocivo. Então, algo especial. Teve algum tipo de exposição, pediu aposentadoria, conseguiu, para de trabalhar como dentista. Como exposto àquele agente nocivo. Mas eu posso trabalhar como jornalista? Pode. Como dentista pode. Mas se eu voltar a trabalhar como dentista, o benefício? Essa era uma grande dúvida. E na hora que no escritório a gente leu a decisão, eu acho que foi do ministro Barroso, né? O tema era do ministro Barroso. A gente leu a decisão e eu disse assim, só tem uma dúvida aqui.
o benefício ele suspende ou ele é extinto? Porque uma coisa é extinto, outra coisa é suspender. Aí ficou tudo na dúvida, e realmente, quando tu começa a pensar uma coisa é porque outras pessoas estão pensando também. Aí houve um amigo da corte, que é um termo jurídico, que é amicus curiae, se chama amigo da corte, que foi lá e disse, olha só, tem uma dúvida aqui, extingue ou suspende? Aí houve um ajuste no julgado para dizer que é o seguinte, não suspende. Então eu voltei a trabalhar, o benefício, como eu disse, ele é suspenso. Eu parei, eu tenho que informar o INSS, o benefício é reativado. Existia uma diretriz do Tribunal de Contas da União, que, se não me engano é a súmula 96, que dizia o seguinte, se você estudou no colégio técnico, esse colégio técnico, você recebeu fardamento, você recebeu alimentação, você recebeu material escolar, isso tem entendimento como se fosse o quê? Um pagamento indireto da União. Então, houve uma prestação de serviço, certo? Por quê? Algumas empresas mandavam projetos para serem feitos nessas escolas. Nessas escolas. Os alunos utilizavam esse tipo de pedido de trabalho para também aprender, colocar em prática o que aprendiam na sala de aula, colocavam na oficina propriamente dita, certo? Mas não existia o pagamento em dinheiro. O pagamento era de forma indireta, era alimentação, fardamento, material para o trabalho, o insumo propriamente dito. E isso, o Tribunal de Contas entendia que contava como pagamento. E como pagamento, contava como tempo de trabalho. Como com tempo de trabalho. Mas então eu estudei 3 anos no Cefet. No Cefet. Então eu vou pegar esses 3 anos e vou levar para o INSS, vírgula. É assim. Aluno, é hora, dia. Não teve férias? Eu tive. Não teve férias no início do ano, no final do ano? Tive. Não teve férias no meio do ano? Tive. Feriados, assim, né? Só conta hora-aula. Então, de um ano, tu te transformava em 432 horas aula. Transformado por 8 horas aula, aí tu ganhava... Resumo da ópera. Tu ganhava lá, talvez um ano, alguma coisa assim, perto de um ano de tempo. Como calcular a pensão por morte? A pensão, o que acontece? E essa é uma questão que talvez sofra uma alteração que está sendo discutido da inconstitucionalidade ou até via Congresso, se não for pelo Judiciário. Porque isso é incrível. Como era antes da reforma? Sou casada com o segurado faleceu, ele recebia R$4.000. A minha pensão será de R$4.000, certo? Muito bem. Após a reforma, sou casado com o segurado, ele faleceu, eu recebo 50% mais 10%, ou seja, eu recebo 60% da pensão. Era 4.000, recebo 2.400. Agora, ninguém perguntou, para quem fez essa reforma, se o condomínio baixou também, certo? Se o aluguel baixou, essas coisas continuam. Mas ele consumiu um pouco menos de luz, um pouco menos de gás, um pouco menos de água. Sim, mas o condomínio continua. O aluguel continua. O aluguel continua. Sabe? Então, isso eu acho que quem pensou nessa medida, pensou só na questão financeira e não pensou do lado social, lado humano. O lado humano, social. Até porque esse foi um dos grandes motivos que eu entrei no direito previdenciário. Não é pelo dinheiro. Esse advogado quer ganhar dinheiro. Não. É de o quê? Buscar o quê? O resgate da dignidade. Cara, quando eu ganho uma ação, tipo essa revisão da vida toda, que o velhinho sai de um salário mínimo para quase o teto, para mim é uma maior conquista. Tô nem dando bola pro dinheiro. Entendeu? Pra mim é vitória. Mas assim, gaúcho não bota o cinturão dele de jogo em causa perdida. Não. Até porque eu aconselho, olha, isso eu não faço aqui. Não faz porque pode acontecer isso aqui me pior. Isso aqui me cheira a fraude. Sim. Acho que deu problema depois da pandemia. O maior problema, o pessoal procura advogado, não deveria procurar psicólogo. Muito acelerado. E a pergunta é a seguinte: valores de contribuição recolhidos por 2 empregos pode
Nossa, o que mais tem aqui no Rio de Janeiro? E somam aí para aumentar a aposentadoria? Como que Então. funciona? Então, o INSS até 2019 não reconhecia. A partir de 2019 houve um julgado do STJ, tá? É o tema 1070, se não me engano, do STJ dizendo o seguinte: tem que somar todas as contribuições. Como é que o INSS fazia? Vamos supor, cirurgião dentista, ele trabalha na clínica A e na clínica B. Na clínica A ele ganha 4 mil e na clínica B ele ganha 3 mil. O INSS dizia, bom, qual é teu emprego principal da clínica A? Esse aqui eu vou reconhecer os 4 mil. E o da clínica B? Esse aqui é o secundário. Esse aqui desses 3 mil eu vou fazer um cálculo, é um cálculo multiplicador, que tem uma formulazinha, e eu só vou recolher 120, eu vou reconhecer só R$ 120, exemplo. Então, o teu recolhimento, o teu salário, ao invés de ser 7 mil, era 4.120, certo? E isso era assim. Em 2019 teve o tema 1070. E o tema 1070 disse, nananina, não. Tem que somar tudo. Houve o recolhimento, certo? E eu não fui o advogado desse tema 1070, mas eu acho que caberia devolução daquele pessoal que o INSS não reconheceu, então me devolve toda a contribuição que eu fiz. Mas por que não acontece? Porque a contribuição, quando tu faz, tu não faz para o Ítalo, faz para coletividade. Coletividade. Bom, mas voltando no tema, esse tema 1070, isso deu um boom, porque nós temos, olha só, o vigilante trabalha em 2 postos, e ele só contava o principal e mais um pedacinho. O professor trabalha em 2 escolas, o dentista, o médico, o jornalista, o advogado. O advogado. Então, cara, todo mundo que tem 2 empregos ou tem 2 tipos de contrato, uma das vezes ele tem a contribuição como um empregado e outra como um autônomo, ele pode somar. E aí, mas e para aí? Eu posso revisar? Sim. E quanto tempo eu tenho para revisar o meu benefício? Porque eu quando me aposentei, era assim. E eu continuo trabalhando, eu posso revisar. Sim, tu tem 10 anos do dia que tu te aposentou para trás, do dia que tu recebeu o primeiro benefício, para tu tem 10 anos para revisar. Nossa, isso é importantíssimo. E aí eu recebo o quê? Recebo os últimos 5 anos de atrasado. Precisa ter o contrato da união estável, ou tem que só o fato de ter morado junto, eu estou morando junto com determinada pessoa durante 1 ano. Nesse período, ele vem a falecer. Uhum. O que acontece é o seguinte, são casos e casos. E aí, vou ter pensão, vou ter direito, a pessoa vai poder ter direito à pensão? Como nós falamos no bloco anterior, tudo depende do início de prova material. Sim. Aí voltamos lá para as provas. Não adianta só fazer uma ata, tá? Ou uma escritura de união estável, certo? Tu tem que demonstrar a vida marital, tem que demonstrar que houve uma dependência econômica, certo? Então, tipo, eu era dependente dele no plano de saúde, ou ela era minha dependente no plano de saúde, né? Porque o homem também tem o direito à pensão, né? Sim, mulher, claro. né? Sim. Então, olha, ela era me inscrita também no cursinho, ou eu pagava, a gente tinha conta conjunta, ou o cartão de crédito do supermercado era nosso, a gente comprava. Eu fiz uma questão da dependência do caderno do armazém. Sabe aquele caderno com a nota? Sim. Nota aí o pão, não sei o quê. Aí era a assinatura dela e dele. Aí botava seu Armando e Dona Josias. Seu Armando e Josias, o caderno. Precisa ter o contrato da união estável, ou tem que só o fato de ter morado junto, eu estou morando junto com determinada pessoa durante 1 ano. Nesse período, ele vem a falecer. Uhum. O que acontece é o seguinte, são casos e casos. E aí, vou ter pensão, vou ter direito, a pessoa vai poder... E para qualquer um que esteja nos vendo e depois nos ouvindo. Mas a revisão da vida toda, ela só é boa
para quem teve grandes salários antes de 94 e depois de 94 ele entrou na condição de contribuição descendente, porque ele vinha grandes salários e aí chegou aqui e estava no auge profissional, começou a decair, começou a recolher a menor. E isso é muito bom, porque o INSS só conta a base de cálculo de 94 para cá. E a revisão da vida toda, que inclusive vai ter um novo julgamento agora, que toda hora estão adiando, a revisão da vida toda diz o seguinte: para aí, 94 para cá? Mas eu comecei trabalhando em 1970. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava 20 salários mínimos. Esses 24 anos aqui não contaram. Quando eu cheguei aqui, eu já estava velho, só estava ganhando um salário mínimo, e eu vou me aposentar com o salário mínimo, eu tenho direito a ganhar o teto. Certo? Certo. Essa é a revisão. E são revisões, eu tenho vários clientes Sim. que saíram de um salário mínimo, estão recebendo praticamente o teto, estão com 500, 600, 700 mil de atrasados a receber. Agora, todo mundo acha que é farra do boi. Revisão da vida toda, eu também quero. Revisão da vida toda, é como eu falei, ganhava bem. Aí, pega o profissional, que não tem experiência, e o cara entra com ação. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso aí é importantíssimo. Comecei minha vida dos anos 70 como um office boy, como um contínuo, como auxiliar de escritório, e eu vim subindo na empresa. E terminei como presidente da empresa. E aí eu vou fazer a revisão da vida toda. Aí o INSS, tudo bem, eu vou pegar todos os anos de 1970 a 94 que dava um salário mínimo, jogar na tua base. O teu salário que tu te aposentou quase lá no teto vai cair pela metade.